Quando um pai chega em casa depois do trabalho, ele se depara com uma cena horrível. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like que isso ajuda muito mesmo, deixa um comentário também, se quiser me segue nas outras redes sociais. Não esquece de ativar o sininho, que isso é muito importante, e bora pro vídeo. Megan Landowski era apaixonada pela dança. Ela começou no balé e começou a se ramificar em diferentes gêneros. Ela era uma jovem muito gentil que tinha uma grande facilidade em fazer amigos. Seu padrasto, Chris Short, era um oficial da Marinha. Junto com seus irmãos, os 5 moravam em Portsmouth, na Virgínia. A cidade é conhecida por ser a sede da Marinha e da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Depois de terem vivido um ano em Cuba, onde Chris estava estacionado, a família ficou muito feliz quando ele foi transferido para Portsmouth. Megan, que estava com 16 anos na época, matriculou-se imediatamente em aulas de dança. Descrita pela mãe como muito simpática e talentosa, Megan se adaptou rapidamente à sua nova escola. A quinta-feira, 10 de abril de 2008, começou como um dia ensolarado de primavera. Megan acordou cedo para a escola e passou um tempo conversando com a mãe sobre uma prova que iria fazer naquele dia, antes de ser deixada na escola. Por volta das 4 horas da tarde, Chris voltou para a casa da família. Ele notou que a porta estava aberta e ficou um pouco irritado, pois já tinha falado várias vezes para Megan não deixar a porta aberta. Quando ele entrou na casa, a primeira coisa que ele iria fazer era conversar com a Megan sobre isso, como era perigoso deixar a porta da frente da casa aberta, ainda mais que ela estava sozinha em casa. Então, ele caminhou pela casa e chamou o nome dela várias vezes, mas a garota não respondia e ele achou aquilo bem estranho. Quando ele chegou na cozinha, ele encontrou uma cena horrível. A Megan estava deitada no chão da cozinha, coberta de ferimentos e também tinha muito sangue no local. Morador de Portsmouth, o detetive Doug Funkhauser estava a caminho de seu jantar de aniversário com sua esposa quando recebeu uma ligação informando que uma jovem da cidade foi morta. Ele parou tudo o que estava fazendo e foi até a casa da família. Ao se aproximar da porta da frente, ele notou sangue na maçaneta. Ele foi até a cozinha, onde encontrou o corpo parcialmente nu da adolescente no chão. Megan estava deitada em uma grande poça de sangue e eram visíveis os ferimentos de facada em seu pescoço, rosto, costas e garganta. Algo que chamava atenção era que sua boca estava fechada com fita adesiva. Mesmo para um detetive tão experiente como Doug, esse com certeza foi um dos crimes mais brutais que ele já tinha visto. Também o atingiu com mais força porque a vítima era muito jovem. Ele imediatamente pensou em seus 3 filhos e prometeu obter justiça. Os policiais descobriram que o assassino conseguiu entrar na casa através de uma das janelas. Uma vez lá dentro, o ataque começou em um dos quartos no andar de cima. A cama estava bagunçada como se uma luta tivesse acontecido. No chão do quarto, do lado esquerdo da cama, havia um dispensador de fita adesiva. Parecia ser uma fita do mesmo tamanho daquela que estava enrolada nos braços e no rosto de Megan. À medida que a equipe forense procurava por mais, as evidências encontradas no quarto tornaram-se cada vez mais perturbadoras. Sêmen foi encontrado no edredom e na roupa íntima de Megan. Parecia que ela havia sido abusada antes de ter sido assassinada no andar de baixo. Não demorou muito para que a arma do crime também fosse descoberta. As autoridades logo perceberam que faltava uma faca no suporte da bancada da cozinha. Essa faca foi encontrada na pia. Eles sabiam que tinham que agir rápido para pegar o assassino. A investigação começou imediatamente, com a polícia indo de porta em porta, tentando encontrar testemunhas que pudessem ter visto ou ouvido algo suspeito naquele dia.
O que os policiais acharam muito estranho nesse caso é que ninguém viu ou ouviu nada naquela tarde. Era estranho porque era de dia, então muitas pessoas estavam com as suas janelas abertas ou até mesmo estavam no quintal fazendo alguma coisa, mas ninguém percebeu nada de errado. Era estranho também porque provavelmente a jovem gritou, teve muito barulho, mas mesmo assim ninguém viu nada. Depois que a notícia chegou a todos, a população ficou em choque. Todos estavam com medo de que aquilo pudesse acontecer de novo. Em meio disso, os pais de Megan disseram que suspeitavam de uma pessoa que pudesse ter feito aquilo com a filha deles. Eles nomearam um ex-amigo que tinha uma história muito assustadora. Quando Megan tinha acabado de completar 16 anos, ela foi abusada pelo amigo da marinha de seu padrasto, chamado Kit Camp. Os pais de Megan apresentaram queixa apenas 5 meses antes de seu assassinato, e um julgamento estava pendente. Eles acreditavam que Kit havia assassinado Megan para impedi-la de testemunhar contra ele, pois isso não apenas arruinaria sua reputação, mas poderia, claro, levá-lo para a prisão. Megan estava muito preocupada de que ele iria atrás dela e agora parecia que seus medos haviam se tornado realidade. Policiais foram enviados à casa de Kit para realizar uma busca, mas nenhuma evidência incriminatória foi encontrada que pudesse ligá-lo ao crime. Seu computador foi revistado posteriormente e um arquivo excluído recentemente foi descoberto. Esse arquivo continha pornografia infantil. Com essa descoberta, é claro que o Kit se tornou o suspeito número 1 do crime contra Megan. Ele foi levado para interrogatório e confrontado sobre assassinato. A polícia esperava que ele confessasse. Ele estava visivelmente nervoso durante a entrevista, mas alegou que esteve na base da marinha durante todo o dia em que Megan foi assassinada. Depois de revisar seu cronograma com os colegas, a polícia percebeu que ele poderia ter fugido da base, cometido o assassinato e depois retornado. Eles coletaram uma amostra de DNA de Kit para comparar com o DNA encontrado na cena do crime. Quando o resultado chegou, as autoridades ficaram chocadas, pois o DNA não correspondia. Kit não era o assassino de Megan. Isso foi devastador para os policiais que agora estavam de volta ao início da investigação. Infelizmente, nesse momento, eles não tinham pistas nem suspeitos. Isso foi até que eles voltaram sua atenção para Chris, o padrasto de Megan que havia descoberto seu corpo. Uma amostra de DNA foi coletada e isso rapidamente o descartou como suspeito. Eles também eliminaram todos os membros de sua família, incluindo seu irmão mais novo chamado Corey. Sabemos que isso é comum da polícia fazer, até porque muitos crimes, digamos que a maioria, são cometidos por pessoas próximas, às vezes membros da família. Uma autópsia mais tarde revelou a extensão do assassinato. Megan foi esfaqueada no que foi descrito como exagero. Parecia que quem matou ela estava furioso com ela. Não tinha sido um crime aleatório, então provavelmente a pessoa que tirou a vida de Megan era alguém que ela conhecia. Mas Megan era uma garota muito amada, que não tinha inimigos, então quem iria querer tirar a vida dela, de uma garota que tinha apenas 16 anos, de uma forma tão horrível? Sem suspeitos, os pais de Megan começaram a temer que o caso dela ficasse sem solução e não conseguissem justiça para a filha. Os detetives começaram a examinar mais detalhadamente a vida escolar de Megan. Eles não queriam descartar a possibilidade de um namorado secreto, um admirador ou um inimigo de sua escola que pudesse tê-la prejudicado. Eles questionaram Heather Cole, uma das amigas de Megan, para ver se ela podia fornecer informações sobre quaisquer suspeitos em potencial, mas infelizmente ela não tinha nada a dizer. A polícia entrevistou outros amigos dela da escola e foi aqui que eles descobriram que Megan teve alguns romances, mas nada muito sério. Nenhum desses garotos surgiu como suspeito, mas só para ter certeza, a polícia coletou amostras de DNA para descartá-los. O DNA coletado na cena do crime foi analisado para tentar determinar de onde o assassino veio. Eles determinaram que procuravam um homem afro-americano. Nos próximos 6 meses seguintes, a polícia não teve muito avanço no caso. Mas, até que um dia, eles conseguiram uma pista muito importante. Um dos colegas de Megan compartilhou algumas informações com a polícia. Era uma lista de nomes de garotos com quem Megan, às vezes, flertava. Quando a polícia olhou a lista, todos os indivíduos, exceto um, haviam sido entrevistados. Esse que não foi entrevistado tinha 16 anos e o seu nome era Robert Barnes.
Juntamente com sua educação escolar, Megan estava matriculada em um programa de artes cênicas na Churchill High School. Robert Barnes também participou do mesmo programa. Em algum momento, Megan disse à sua amiga Heather que acreditava que Robert gostava dela mais do que como uma amiga, mas ela não retribuiu esse sentimento. Robert Barnes era um violinista talentoso, descrito como um bom aluno que nunca teve problemas na escola e nunca se metia em apuros. A polícia o localizou para questioná-lo sobre Megan. A entrevista foi muito típica e semelhante a todas as outras entrevistas realizadas com aqueles garotos também que tinham praticamente a mesma idade. O Robert disse aos investigadores que Megan era uma garota legal e que ele não conseguia pensar em quem iria querer machucá-la. A polícia não suspeitou de nada fora do comum, até o final da entrevista. A polícia então perguntou ao Robert se ele podia dar o DNA dele, como a polícia fez em todos os outros garotos ali que a polícia conversou. Todos os outros deram, mas o Robert disse que não, que ele não podia dar. Então a polícia achou aquilo estranho. Ele disse que provavelmente a mãe dele não deixaria ele dar ali o seu DNA, mas a polícia disse que na idade que ele tinha, ele não precisava pedir a autorização da mãe e era apenas ele dar ali o seu DNA, mas mesmo assim ele insistiu e não queria dar. Os investigadores não podiam ignorar a intuição de que algo não estava certo com Robert e parecia que o jovem estava escondendo alguma coisa deles. Assim que a entrevista terminou, os investigadores disseram-lhe para pedir o consentimento à mãe para dar a amostra de DNA. E se ela permitisse, era para ele entrar em contato com a polícia. No dia seguinte, os investigadores receberam uma ligação de Robert, pedindo um encontro com eles. Um investigador perguntou a Robert se ele havia perguntado à mãe, e ele respondeu: "Não, mas você pode ficar com o meu chiclete." Com isso, Robert tirou o chiclete da boca e colocou em uma luva de látex, antes de entregá-lo aos investigadores. Apesar de sua mudança de opinião, os investigadores ainda achavam que Robert estava escondendo alguma coisa. Logo, o detetive recebeu uma ligação do laboratório para onde o chiclete havia sido enviado. Eles queriam saber de onde veio a amostra. Depois que o detetive disse a eles que tinha visto Robert tirar o chiclete e colocado numa luva, eles perguntaram se ele tinha certeza de que tinha realmente observado o Robert o tempo todo, porque o DNA da amostra era compatível com o de uma mulher. Ficou claro que Robert deu uma amostra falsa, com a intenção de enganar as autoridades. Robert Barnes foi levado para interrogatório mais uma vez para ser confrontado com os resultados do DNA. Durante a entrevista, ele cometeu um deslize ao fazer o comentário. Isso aconteceu numa quinta-feira, se referindo ao crime. Ninguém que a polícia entrevistou até então sabia a data exata do assassinato. Quando os policiais mencionaram isso a ele, ele deu uma explicação ridícula. Ele alegou que naquele dia Megan pediu que ele fosse até a sua casa. Ele alegou que ao chegar lá, percebeu que Megan não estava sozinha e estava sob a mira de uma arma de um homem mascarado. Segundo Robert, o homem apontou a arma para ele e o fez amarrar Megan. Ele então afirmou que foi forçado a agredir Megan. Depois ele afirmou que todos desceram e o invasor pegou uma faca e começou a esfaquear. Ele disse que o assassino agarrou sua mão e o cortou para que seu sangue também fosse encontrado no local. Robert tentou se identificar como vítima enquanto tentava explicar qualquer evidência que pudesse ligá-lo ao crime. A polícia não estava acreditando em sua história. Em seguida, Robert Barnes foi preso pelo assassinato de Megan. Eles conseguiram o seu DNA e era compatível. Os pais de Megan ficaram surpresos ao saber que o garoto quieto que costumava andar de ônibus com sua filha era capaz de cometer um crime tão horrível. A polícia acreditava que Robert entrou na casa dela pela janela naquela tarde e surpreendeu Megan em seu quarto antes de cometer a agressão. Em algum momento, ela escapou e desceu correndo antes que Robert a alcançasse e a esfaqueasse com a faca de cozinha, mesmo continuando ali o ataque depois que ela já estava sem vida. Ele então deixou a residência e continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido. Seu julgamento começou em setembro de 2009. Robert se declarou culpado de assassinato em primeiro grau e agressão sexual agravada. Ele foi condenado a 42 anos de prisão. Ele nunca demonstrou remorso. A polícia acredita que ele ficou obcecado por ela, mas Megan nunca se interessou por ele da mesma forma.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso que envolve pessoas tão jovens. Confesso que em algum momento eu pensei que fosse aquele amigo do pai que até mesmo abusou dela em algum momento. Mas mesmo assim, é um caso em que a polícia trabalhou bastante e mais uma vez o DNA foi muito importante para que o assassino fosse preso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.